Estou lendo o dicionário Vini, começando a letra E. A primeira palavra da letra E é edificar. Edificar no hebraico tá como bana. Bana. Isso, bana, né? É, certo. Construir, fundar, né? Letra A, verbo. E B, substantivos. Isso. Verbo, né? Banar é construir, fundar, estabelecer, edificar, reedificar. Esta raiz aparece em todos os idiomas semíticos, exceto no etiópico, e ocorre em todos os períodos do hebraico. No hebraico bíblico aparece cerca de 375 vezes e no aramaico bíblico 23 vezes. Em seu significado básico, baná ocorre em Gênesis 8:20, onde está escrito que Noé edificou um altar. Em Gênesis 4:17, baná não só significa que Enoque construiu uma cidade, mas que ele a fundou ou estabeleceu. Este verbo também pode significar fabricar, como ocorre em Ezequiel 27:5. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, a companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Algo com o mesmo sentido lemos que Deus fez ou formou Eva da costela de Adão. Gênesis 2:22, primeira ocorrência bíblica. De certa forma, Asa começou com as cidades de Geba e Mispá e as fortaleceu. 1 Reis 15:22. Em cada caso, o verbo sugere acréscimo ao material já existente para formar um objeto novo. O termo baná também se refere a reconstruir algo que foi destruído. Josué amaldiçoou aquele que se levantasse e reedificasse Jericó, a cidade que Deus tinha destruído totalmente. Josué 6:26. Metaforicamente, o verbo baná é usado com o significado de construir a casa, isso é, ter filhos. Sarai disse a Abraão: entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Gênesis 16:2. Era dever do parente masculino mais próximo conceder um filho com a esposa daquele que tinha morrido sem filhos. Deuteronômio 25:9. Assim, ele ajudava a construir a casa do seu parente falecido. Figurativamente usado, edificar casa também pode significar fundar dinastia, segundo Samuel 7:27. B. Substantivos. Bem, filho. Bat é filha. Estes substantivos são derivados do verbo baná. São, na verdade, formas diferentes do mesmo substantivo que ocorrem em quase todos os idiomas semíticos, menos no etiópico e no acadiano. As ocorrências bíblicas chegam a mais de 5.550 vezes no hebraico e cerca de 22 vezes no aramaico. Basicamente, esse substantivo representa a descendência física masculina ou feminina imediata. Por exemplo, Adão gerou filhos e filhas. Gênesis 5:4. A ênfase especial aqui está na ligação física que liga um homem a uma descendência. O substantivo também pode ser usado para aludir à descendência de um animal. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho de sua jumenta à cepa mais excelente. Gênesis 49:11. Às vezes a palavra bem, que em geral significa filho, pode significar filhos, homens e mulheres. Deus disse a Eva: com dor terás filhos. Gênesis 3:16. Primeira ocorrência deste substantivo. As palavras bem e bat podem significar descendentes em geral. Filhas, filhos, netas e netos. Labão reclamou a Jacó por ele não lhe ter permitido beijar os meus filhos e as minhas filhas. Gênesis 31:28 e Gênesis 31:43. A expressão meu filho pode ser usada por um superior a um subordinado como termo de tratamento familiar. Josué disse a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel. Josué 7:19. O uso especial de meu filho
é a fala do mestre a um discípulo, referindo-se à filiação intelectual ou espiritual. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Provérbios 1:10. Nos lábios do subordinado, filho significa submissão consciente. Azael, servo de Ben-Hadad, levou presentes a Eliseu, dizendo: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti. 2 Reis 8:9. A palavra bem também é usada numa fórmula de adoração, não, de adoção. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2:7. O termo bem é frequentemente usado neste sentido de relação de um rei para com Deus, isto é, ele é o filho adotado de Deus. Às vezes a mesma palavra expressa a relação de Israel para com Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias 11:1. A Bíblia também se refere ao tribunal divino como filhos de Deus. Jó 1:6. Deus chamou os anciãos de Israel filhos do Altíssimo. Salmos 82:6. Em Gênesis 6:2. A ênfase filhos de Deus é variegadamente entendida como membros do tribunal divino. Os discípulos espirituais de Deus, os filhos de Sete e os orgulhosos entre o gênero humano. O termo bem pode significar jovens em geral, independente de qualquer relação física com aquele que fala. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Provérbios 7:7. Uma cidade pode ser chamada de mãe e seus habitantes filhos, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Salmo 147:13. O vocábulo bem é às vezes usado para querer dizer um único indivíduo. Assim, Abraão correu ao seu rebanho e escondeu uma vitela tenra e boa. Gênesis 18:7. A expressão filho do homem é empregada neste sentido. É pedido que Deus salve os necessitados e não os filhos dos necessitados. Salmo 72:4. A palavra bem também pode denotar membro de um grupo. Um exemplo é o profeta que seguia Elias, 1 Reis 20:35 e Amós 7:14. Este substantivo também pode indicar alguém merecedor de certo destino. Por exemplo, o filho contumaz e rebelde, Deuteronômios 21:18. Figurativamente usado, filho de pode significar algo pertencente a, por exemplo, a seta literalmente o filho de um arco, o não fará fugir, Jó 41:28. Éfode. Éfode no hebraico, né? Éfode. Esta palavra que aparece no assírio e também no ugarítico ocorre 49 vezes no hebraico bíblico, 31 vezes nas prescrições legais de Êxodo, Levítico e só uma vez na poesia bíblica, Oséias 3:4. Esta palavra descreve um artigo de vestuário exterior bem justo associado com a adoração. Era um tipo de colete longo, indo até as coxas. O éfode do sumo sacerdote era firmado com um cinto formosamente tecido, Êxodos 28, 27 e 28. E tinha alças fixas em cada ombro com uma pedra de ônix, na qual estavam gravados os nomes dos 12 tribos de Israel. Sobre o peito do sumo sacerdote havia o peitoral, o qual também continha 12 pedras gravadas com os nomes tribais. Argolas prendiam o peitoral ao éfode. O Urim e o Tumim também eram unidos ao peitoral. Aparentemente, este éfode e acessórios eram exibidos com destaque no santuário. Davi consultou o éfode para saber se o povo de Keila o trairia entregando-o. 1 Samuel 23, 9-12. Não há que duvidar que o Urim e o Tumim eram usados. A primeira ocorrência bíblica da palavra se refere a este éfode sumo sacerdotal, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, Êxodos 25:7. Tão venerado era este éfode que às vezes se faziam réplicas, Josué 8:27, 17, do 1 ao 5, sendo estas até adoradas. Sempre que compareciam diante do altar,
os sacerdotes comuns, 1 Samuel 2:28, e os aprendizes sacerdotais usavam éfodes menos elaborados, feitos de linho. O termo afudá, quer dizer éfode, capa. Esta palavra é uma forma feminina de éfode ou éfode. A palavra ocorre 3 vezes, primeiro em Êxodos 28:8, e o cinto de obra esmeralda do éfode que estará sobre ele será de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Encantador é Asaf, no hebraico Asaf, no português encantador. Encantador. Os cognatos desta palavra aparecem no acadiano, siríaco e aramaico bíblico 6 vezes. O substantivo só aparece 2 vezes no hebraico bíblico e apenas no livro de Daniel. A vocação de Azipu é conhecida na sociedade acadiana babilônica antiga desde os tempos mais remotos. Não está claro se Azipu era um assistente de determinada ordem de sacerdotes Masmazu babilônicos ou era uma ordem paralela em função da ordem Masmazu. Em qualquer caso, o Azipu oferecia encantamentos para liberar a pessoa de forças mágicas, mas demônios. Era comum o doente passar por cirurgia real enquanto os encantamentos eram falados. Na Bíblia, Asaf aparece pela primeira vez em Daniel 1:20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes faz perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Encher, a palavra encher. No hebraico, encher é mali. Encher, completar, transbordar, ordenar, dotar. Este verbo aparece em todos os idiomas semíticos, incluindo o aramaico bíblico, e em todos os períodos. O hebraico bíblico o atesta aproximadamente 250 vezes. Basicamente, mali significa estar cheio, no sentido de ter algo feito para alguém. Em 2 Reis 4:6, a palavra implica completar. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse. Às vezes o verbo é usado figurativamente, como em Gênesis 6:13, quando Deus notou que a terra está cheia de violência. Usado de modo transitivo, este verbo significa o ato ou estado de encher algo, em Gênesis 1:22. Primeira ocorrência da palavra. Deus disse que as criaturas do mar saturassem as águas inteiramente, mas não totalmente. Frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. A palavra mali também significa encher completamente. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, Êxodos 4:34. Neste sentido, o apetite pode ser enchido, saciado ou satisfeito. Por vezes, mali é usado no sentido de chegar a um fim ou completar a plena medida do que se espera. Por exemplo, em 1 Reis 2:27, lemos: lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não se fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Isto constituiu prova da autoridade da palavra divina. Numa acepção diferente, mas relacionada, o verbo significa confirmar a palavra de alguém. Natã disse a Batseba: eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. 1 Reis 1:14. Este verbo é usado com o sentido de encher algo à plena medida do que é necessário. Na acepção de ser prosperamente completo. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Gênesis 25:24. Também significa chegar a um fim. Assim Deus diz a Isaías: falai benignamente a Jesus,
e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, cumprida. Isaías 40:2. O termo male é usado para aludir a encher até transbordar. Não apenas encher até o limite, mas encher até ultrapassar o limite. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Josué 3,15. Uma acepção especial aparece quando o verbo é usado junto com o coração. Em tais casos significa tomar a liberdade de atrever-se. O rei Assuero perguntou a Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou? Literalmente, lhe influenciou o coração a fazer assim. Esther 7,5. Gritar em voz alta em Jeremias 4,5 traduz de gritar completamente. A palavra tem significado especial junto com mão. O termo male conota dotar. Encher a mão, como em Êxodos 28,3, falarás também a todos os que são sábios de coração e a quem eu tenha enchido dotado do espírito de sabedoria. Consagrar alguém para o serviço sacerdotal é Juízes 17,5, tradução da expressão encher a mão. Ideia semelhante aparece em Ezequiel 43:26, onde nenhuma mão literal é cheia de algo, mas a expressão é termo técnico que significa consagração por 7 dias, expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Esta frase é usada não só para aludir à separação de alguém ou de algo para uso religioso especial, mas também para se referir a instalar alguém formalmente com a autoridade e responsabilidade para cumprir a função do culto, isto é, ser sacerdote. Assim Deus ordena em relação a Arão e seus filhos: e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Êxodos 28:41. Em contextos militares, encher a mão é preparar-se para a batalha. Esta expressão é usada para aludir ao ato de se armar, como em Jeremias 51:11. Alimpai, aguçai, entre parênteses, aguçai. Alimpai as flechas, preparai perfeitas os escudos. Em sentido mais pleno, a expressão significa o passo imediatamente anterior ao de atirar as flechas. Mas Jeú entesou, entre parênteses, literalmente encheu a mão com, fecha parênteses, o seu arco com toda a força, segundo Reis 9:24, quer dizer, 9:24. Também significa estar armado ou ter armas à disposição. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da arte de uma lança. 2 Samuel 23:7. Male, cheio, é o adjetivo, né? O adjetivo male aparece 67 vezes. O significado básico da palavra é cheio, ou cheio de. Ruth 1:21, Deuteronômio 6:11. Enfurecer, ará. Ficar brabo ou enfurecer, este verbo aparece na Bíblia 92 vezes. No radical básico, a palavra se refere a arder de raiva, como em Jonas 4:1. No radical causativo, ará significa enfurecer-se com o trabalho ou trabalhar com grande ardor. Neemias 3:20. B substantivo, aron, raiva ardente. As 41 ocorrências desta palavra cobrem todos os períodos da Bíblia. Esta palavra se refere exclusivamente à ira divina, como que está ardendo. A palavra Aron aparece pela primeira vez em Êxodos 32:12. Torna-te da ira do teu furor, Aron, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Encontrar suceder é cara. Encontrar suceder, o verbo cara, representa uma confrontação intencional por meio da qual uma pessoa está imediatamente diante de outra. Esta pode ser confrontação amigável, na qual o amigo se encontra com o amigo intencionalmente. Assim, os reis
do vale saíram para se encontrar com Abrão, quando este voltava da batalha, que venceu pilhando os exércitos de Quedorlaomer. Gênesis 14:17. O anfitrião pode sair ao encontro de um aliado em perspectiva, Josué 9:11, 2 Samuel 9:15. Em contextos cultuais, a pessoa se encontra com Deus ou é encontrada por ele, Êxodo 5:3. O termo cara também é usado para se referir à confrontação hostil. Em contextos militares, a palavra representa a confrontação de dois exércitos para batalhar, Josué 8:5. Assim se diz sobre Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, Amós 4:12. Este verbo raramente representa um encontro ocidental, razão pela qual é às vezes traduzido por suceder. Gênesis 42:4. A palavra engano, que no hebraico é sal com W, sav. Engano, decepção, malícia, falsidade, vaidade, vacuidade. As 53 ocorrências de sal estão principalmente na poesia. O significado básico dessa palavra é engano, ou decepção, malícia ou falsidade. Este sentido surge quando sal é usado no contexto legal. Não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Êxodo 23:1. Usado em contextos cultuais, a palavra traz as mesmas implicações, mas pode ser traduzido variegadamente. Por exemplo, no Salmo 31:6, a palavra pode ser traduzida por vaidades no sentido de enganosas. Ezequiel 12:24. Ele faz descrever que o descrente é como os que confiam na vaidade ou no engano, embora não ganhem nada mais que vaidade como recompensa por tal confiança. Jó 15:31. Engolir. No hebraico, engolir é bala. Engolir, devorar, tragar, usada comumente ao texto da história do idioma hebraico. Esta palavra também é encontrada no acadiano antigo, como também em vários outros idiomas semíticos. Ocorre por volta de 50 vezes no Antigo Testamento hebraico. O verbo bala é usado pela primeira vez em Gênesis 41:7. No sonho de Faraó, teve das espigas miúdas que devoravam as 7 espigas gordas. Ainda que seja usado com bastante frequência para se referir ao ato físico de engolir, como quando Jonas foi engolido pelo grande peixe, Jonas 1:17, a palavra é empregada com mais frequência no sentido figurativo, implicando destruição. Assim, os violentos dominam os inocentes. 1 Provérbios, 1:11. O inimigo traga como dragão aqueles que ele conquista, Jeremias 51:34. E o falso profeta e o sacerdote são absorvidos do vinho, Isaías 28:7. São vencidos pelo vinho, Ara. Palavra ensinar, no hebraico. Ela no hebraico é escrita lamad. Ensinar, aprender, levar a aprender. Este termo comum semítico é encontrado ao longo da história do idioma hebraico e no acadiano e no garítico antigos. O verbo lamad é encontrado em torno de 85 vezes no texto do Antigo Testamento hebraico. Em sua forma simples e ativa, este verbo tem o significado de aprender, mas também é achado numa forma que dá o sentido causativo de ensinar. Esta palavra é usada pela primeira vez no Antigo Testamento hebraico. Em Deuteronômio 4:1, o Israel ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino. Em Deuteronômio 5:1, lamad é usado para se referir à aprendizagem das leis de Deus. Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que Deus vos falo aos ouvintes, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. Significado
semelhante ocorre em Salmo 119. A palavra é usada para aludir à aprendizagem de outras coisas às obras dos ímpios. Salmo 106, 35. A sabedoria, Provérbios 33, e a guerra, Malaquias 4, 3. Cerca de metade das ocorrências de Lamed acha-se nos livros de Deuteronômios e Salmos, acentuando a ênfase pedagógica que há nesses livros, a ênfase tradicional que o judaísmo dá ao ensino e, portanto, a preservação da fé, tem base na importância em ensinar a fé encontrada no Antigo Testamento, especificamente Deuteronômios 6, do 4 ao 9. Acompanhando o Shema e a contrassenha do judaísmo, que declara que Jeová é único, Deuteronômio 6:4, está o primeiro grande mandamento, Deuteronômio 6:5 e Marcos 12:28. Quando Moisés entregou a lei ao povo, ele disse: também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, Deuteronômio 4:14. O termo judaico mais recente, Talmud, introdução, é derivado deste termo. Yahá, lançar, ensinar, atirar, apontar. Encontrada em todos os períodos do idioma hebraico. Esta raiz também é encontrada no garítico antigo, com o sentido de atirar. O hebraico moderno usa a palavra para expressar o disparo de uma arma. O verbo yará ocorre por volta de 80 vezes no Antigo Testamento hebraico. O primeiro uso deste verbo no Antigo Testamento está em Gênesis 31:51. Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei, lancei, atirei, entre parênteses. Entre mim e ti, este significado básico, lançar ou atrair, é expresso no ato de lançar sortes, Josué 18:6, e pelo fato de o exército de Faraó ser lançado no mar, Êxodo 15:4. A ideia de lançar significa, por extensão, o tiro de setas, 1 Samuel 20:36. Lançar parece significar, por outra extensão, apontar, pelo qual os dedos são lançados em certa direção, Gênesis 46:28 e Provérbios 6:13. A partir desse significado, é só um pequeno passo para se chegar ao conceito de que ensinar é apontar o fato e a verdade. Bezaleel foi inspirado por Deus a ensinar os outros a sua arte. Êxodo 35:34. Os falsos profetas ensinam mentiras, Isaías 9:15. E o pai ensinou seu filho, Provérbios 4:4. Era da responsabilidade dos sacerdotes interpretar e ensinar as coisas que tinham a ver com as exigências cerimoniais e os julgamentos de Deus. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Deuteronômios 33, Deuteronômios 17:10. De maneira interessante, está escrito que muitos anos depois os sacerdotes ensinavam por interesse, presumivelmente para ensinar o que se desejasse em vez de ensinar a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Malaquias 3:11. B. Substantivo. Torá. Direção, instrução, diretriz. De Yará, derivado Torá. Uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. Visto contra o plano de fundo do verbo Yará, fica claro que Torá é muito mais que lei ou com um conjunto de regras. O termo Torá não é restrição ou impedimento, mas sim o meio pelo qual podemos alcançar uma meta ou ideal. No sentido mais exato, a Torá foi dada a Israel para capacitá-lo a verdadeiramente se tornar e permanecer o povo especial de Deus. Podemos dizer que ao guardar a Torá, Israel foi guardado. Infelizmente, Israel caiu na armadilha de guardar a Torá
como algo imposta e sozinho, em vez de usá-la como meio de se tornar o que Deus queria para eles. O meio se tornou o fim, em vez de ver a Torá como uma diretriz, tornou-se um corpo externo de regras e assim um peso e não um poder que liberta e guia. Este fardo, mais o legalismo da lei romana, forma o plano de fundo da tradição neotestamentária da lei, especialmente quando Paulo trata do assunto na carta que escreveu à igreja em Roma. C. Adjetivo. O adjetivo limude significa instruído, ensinado. Este adjetivo forma um equivalente exato da ideia do Novo Testamento de discípulo. Alguém que é ensinado. Isto está expresso com clareza em Isaías 8,16. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. A palavra também ocorre em Isaías 54,13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Entender no hebraico é sakal. Ser prudente, agir sabiamente, prestar atenção, ponderar, prosperar. Essa palavra, que é comum no hebraico antigo e moderno, é encontrada em torno de 75 vezes no texto da Bíblia hebraica. Seu primeiro uso no texto, em Gênesis 3,6, contribui para um paradoxo interessante, pois ao mesmo tempo que o fruto proibido era desejável para dar entendimento e inteligência, também era algo muito inteligente de se fazer. O significado básico de sacá-lo parece ser olhar, prestar atenção, como está ilustrado neste paralelismo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam. Isaías 41:20. A partir disso se desenvolve a conotação de insight e compreensão intelectual. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, Sacal, e saber que eu sou o Senhor. Jeremias 9:23-24. Como aqui o verbo é usado muitas vezes em um paralelismo com o verbo hebraico iada, saber, sobretudo de modo experiencial. Como é verdade de Acã, ser sábio, Sacal nunca diz respeito à prudência abstrata, mas à atuação prudente. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo. Amós 5:13. Deixou de entender de ser sábio. Salmos 36:3. Bim, palavra no hebraico bim, entender, ser capaz, tratar sabiamente, considerar, prestar atenção, considerar, notar, discernir, perceber, inquirir. Este verbo, que aparece 126 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no ugarítico, árabe, etiópico, aramaico, recente e siríaco. O verbo bim ocorre em todos os períodos do hebraico bíblico. O termo bim aparece em Jeremias 9:12 com o significado de entender. Quem é o homem sábio que entenda isso? Em Jó 6:30 a palavra significa discernir, e em Deuteronômio 32:7 quer dizer considerar. B. Substantivos. Biná. Entendimento. O termo biná ocorre 37 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico, embora pertença primariamente à esfera da sabedoria e liderança sapiencial. Este substantivo representa o ato de compreender, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos. Daniel 1:20. Em outro lugar, biná significa a faculdade do entendimento, o espírito do meu entendimento responderá por mim. Jó 20:3. Em outras passagens, o objeto do conhecimento, no sentido de que desejamos saber, é indicado por biná. Guardai-vos, pois, e fazei-os os estatutos de Deus, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos
que ouvirão todos estes estatutos. Deuteronômio 4:6, 1 Crônicas 22:12. Portanto, os estatutos de Deus são a sabedoria e o entendimento. É o que devemos saber. Esta palavra é, às vezes, personificada. E se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Provérbios 2:3. Tebuná, entendimento. Tebuná, entendimento. Esta palavra, que ocorre 42 vezes, também é um termo de sabedoria, como biná representa o ato. Jó 26:12, Jó 26:12. A faculdade, Êxodos 31:3, o objeto, Provérbios 2:3, e a personificação da sabedoria, Provérbios 8:1. Masquil. Salmo didático. Esta forma de substantivo derivada de sakal é encontrada no título de 13 salmos e também em Salmos 47:7. Os estudiosos não estão de acordo com o significado deste termo, mas com base no significado geral de sakal, tais salmos devem ter sido considerados salmos didáticos ou pedagógicos. Enterrar, cabar, enterrar, sepultar. Este verbo é encontrado na maioria dos idiomas semíticos, inclusive no ugarítico, acadiano, árabe, aramaico, fenício e aramaico pós-bíblico. O hebraico bíblico os atesta aproximadamente 130 vezes e em todos os períodos. Esta raiz é usada quase exclusivamente para se referir a seres humanos. A única exceção é Jeremias 22:19, veja mais adiante. Este verbo descreve o ato de colocar o corpo morto num sepulcro ou tumba. Em sua primeira ocorrência bíblica, cabar traz este significado. Deus falou a Abraão: e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. Gênesis 15:15. O enterro apropriado era sinal de generosidade especial e bênção divina. Como tal, era obrigação dos sobreviventes responsáveis. Abraão comprou a caverna de Macpela, de forma que pudesse enterrar o seu morto. Davi agradeceu aos homens de Jabes de Gileade pela recuperação ousada dos corpos de Saul e Jonatas. 1 Samuel 31:11-13. E por tê-los enterrado adequadamente. Bendito sejais vós do Senhor que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. 2 Samuel 2:5. Mais tarde Davi tomou os olhos de Saul e Jonatas e os enterrou na tumba Tomou os ossos de Saul e Jonatas e os enterrou na tumba da família deles. 2 Samuel 21:14. Aqui o verbo significa enterrar e reenterrar. Um enterro apropriado era não só uma generosidade, era uma necessidade. Se a terra devia estar limpa diante de Deus, todos os corpos tinham de ser enterrados antes do anoitecer. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21:23. Assim, se um corpo não fosse enterrado, a aprovação divina seria retirada. Não ser enterrado era sinal de desaprovação divina, tanto para os parentes sobreviventes como para a nação. Aías, o profeta disse que a esposa de Jeroboão e todo Israel o pranteará e o sepultará, o filho de Jeroboão, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. 1 Reis 14:13. Quanto aos demais membros da família,
Eles seriam comidos por cães e aves de rapina. 1 Reis 14:11 e Jeremias 8:2. Jeremias profetizou que Jeoaquim seria enterrado em sepultura de jumento, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Jeremias 22:19. Os corpos podiam ser enterrados em cavernas. Gênesis 25:9. E sepulcros. Juízes. Juízes 8:32 e Gênesis 50:5. Em alguns lugares, cabar ou cavar, letra bet, pode ser transliterada como B ou V em português. É usado elipticamente para aludir ao ato completo de morrer. Assim, em Jó 27:15, lemos: os que ficarem dele, os sobreviventes, na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. B. Substantivo. Keber. Sepultura, túmulo, sepulcro. O substantivo keber ou kever ocorre 67 vezes e em sua primeira ocorrência bíblica, Gênesis 23:4. A palavra se refere a uma sepultura, túmulo ou sepulcro. A palavra tem o significado de sepulcro em Jeremias 5:16 e em Salmos 88:11. Keber é usado para aludir a uma sepultura que é equivalente da perdição, o inferno. Em Juízes 8:32, a palavra significa sepulcro da família. Jeremias 26:23 usa a palavra para se referir a um lugar de enterro, especificamente uma cova aberta. Entrada. Petá. Entrada, abertura, entrada, portão. Esta palavra aparece 104 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. O termo petá descreve basicamente a abertura pela qual se entra numa moradia, tenda, torre, fortaleza ou cidade. Abraão estava sentado à entrada da tenda no calor do dia, quando suas 3 visitas apareceram. Ló encontrou-se com os homens de Sodoma à entrada de sua casa, tendo fechado a porta atrás de si. Gênesis 19:6. Construções maiores tinham entradas maiores, assim. Em Gênesis 43:19, petá pode ser traduzido pela palavra mais geral, entrada. Em Gênesis 38:14, petá pode ser traduzido por portal. Tamar assentou-se à entrada das 2 fontes. Assim, petá era um lugar para se sentar, um local e uma abertura de entrada, uma passagem. E o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta, e a entrada do tabernáculo. Êxodos 35:15. Há alguns surpreendentes usos especiais de petá. A palavra regularmente se refere a uma parte da planta da construção de uma habitação, moradia ou alojamento. Mas em Ezequiel 8:8 representa uma entrada não incluída na planta original do edifício. E cavei na parte, e eis que havia uma porta. Obviamente que esta não é uma entrada. Esta palavra pode ser usada para se referir à entrada de uma caverna, como quando Elias ouviu o sussurro gentil, que significava o fim de um fenômeno natural violento, e envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. 1 Reis 19:13. Na forma plural, petá representa às vezes as próprias portas da cidade. E as portas da cidade de Sião gemerão e se carpirão. Isaías 3:26. Esta forma da palavra é usada como figura para os lábios. Por exemplo, em Malaquias 7:5, o profeta lamenta a baixa moralidade do povo e aconselha os ouvintes a não confiar em ninguém, dizendo-lhes que guardem as portas da boca, literalmente a abertura da boca, os lábios.
Em sua primeira ocorrência bíblica, Petá é empregado figurativamente. O coração dos homens é descrito como uma casa ou moradia com um diabo, armando o bote à entrada, pronto para subjugá-lo totalmente e destruir seu ocupante. Gênesis 4:7. B. Verbo. Patar, abrir. Este verbo aparece 132 vezes no Antigo Testamento. Tem cognatos atestados no garítico, acadiano, árabe e etiópico. A primeira ocorrência está em Gênesis 7:11. Embora o significado básico de petar seja abrir, a palavra é ampliada para significar fazer fluir, oferecer à venda, conquistar, entregar, puxar da espada, resolver um enigma, libertar. Em associação com mim, a palavra se torna privar-se. Aqui na letra E, eu achei uma coisa aqui interessante que fala aqui no Salmo 88:11, Keber, falando de cabar, né, de enterrar, da sepultura e tal. Aqui vai falar que Salmo 88:11, Keber, é usado para aludir a uma sepultura que é o equivalente da perdição, o inferno. Então quer dizer, que a gente acha que no Antigo Testamento não se refere a um lugar de sofrimento, né? Aqui vai estar Keber é usado para aludir a uma sepultura, que é o equivalente da perdição. O inferno, em Juízes 8:32, a palavra significa sepulcro da família. Jeremias 26:23 usa a palavra para se referir a um lugar de enterro, especificamente uma cova aberta. Entrada é petá, entrada, abertura, entrada, portão. Esta palavra aparece 164 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. O termo petá descreve basicamente a abertura pela qual se entra numa morada, tenda, torre, fortaleza ou cidade. Abraão estava sentado à entrada da tenda no calor do dia, quando suas 3 visitas apareceram. Gênesis 18:1. Ló encontrou-se com os homens de Sodoma à entrada de sua casa, tendo fechado a porta atrás de si. Gênesis 19:6. Construções maiores tinham entradas maiores. Assim, em Gênesis 43:19, petá pode ser traduzido pela palavra mais geral, entrada. Em Gênesis 38:14, petá pode ser traduzido por portal. Tamar assentou-se à entrada das 2 fontes. Assim, petá era um lugar para se sentar, um local, e uma abertura de entrada, uma passagem. E o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção e o incenso aromático e a cobertura da porta à entrada do tabernáculo. Dos 35:15. Há alguns surpreendentes usos especiais da petá. A palavra regularmente se refere a uma parte da planta da construção de uma habitação, moradia ou alongamento. Mas em Ezequiel 8:8, representa-se uma entrada não incluída na planta original do edifício. E cavei na parede, eis que havia uma porta. Obviamente que esta não é uma entrada. Esta palavra pode ser usada para referir-se à entrada de uma caverna, como quando Elias ouviu o sussurro gentil, que significava o fim de um fenômeno natural violento, e envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. 1 Reis 19:13. Na forma plural, petá representa às vezes as próprias portas da cidade. E as portas da cidade de Sião gemerão e se carpirão. Isaías 3:26. Esta forma da palavra é usada como figura para os lábios. Por exemplo, em Malaquias. Não, é Miqueias. MQ é Miqueias. Malaquias é ML. Então, Miqueias 7:5, o profeta lamenta a baixa moralidade do povo e aconselha os ouvintes a não confiar em ninguém, dizendo-lhes que guardem as portas da boca, literalmente a abertura da boca, os lábios. Em sua primeira ocorrência bíblica, petá é empregado figurativamente. O coração dos homens é descrito como uma casa ou moradia com o diabo armando o bote. A entrada pronto para subjugá-lo totalmente e destruir seu ocupante. Gênesis 4:7.
B. Verbo. Patar, abrir. Este verbo, que aparece 132 vezes no Antigo Testamento, tem cognatos atestados no garítico acadiano, árabe e etiópico. A primeira ocorrência está em Gênesis 7:11, embora o significado básico de petar seja abrir, a palavra é ampliada para significar fazer fluir, oferecer à venda, conquistar, entregar, puxar a espada, resolver um enigma, libertar em associação com mim. A palavra se torna privar-se de. Então, aí entre, quereb, entre. O primeiro uso desta preposição encontra-se em Gênesis. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou entre as cidades da campina e armou as suas tendas. Até Sodoma, Gênesis 13:12. Então essa palavra é quereb do hebraico. Essa palavra é usada 222 vezes no Antigo Testamento, é predominante no Pentateuco, sobretudo em Deuteronômio, mas é raro nos livros históricos, menos os primeiros livros, Josué e Juízes. Nos livros poéticos, quereb é usado com frequência. No livro de Salmos, só ocorre uma vez em Jó e 3 vezes em Provérbios. Está razoavelmente representado nos livros proféticos. B. Substantivo. Quereb, parte de dentro, meio. Como substantivo, esta palavra está relacionada com a raiz acadiana carab, que significa meio. No hebraico misnaico e moderno, quereb significa meio em vez de parte de dentro ou entranhas. Um uso idiomático de quereb significa meio em vez de parte de dentro ou entranhas. Um uso idiomático de quereb denota uma parte de dentro do corpo, que é o lugar do risco, Gênesis 18:12, e dos pensamentos, Jeremias 4:14. A Bíblia limita outro uso idiomático que significa partes internas para animais. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com frescura. Êxodos 12:6. O substantivo aproxima o uso preposicional com o significado de meio ou em. Algo pode estar no meio de um lugar, se porventura houver 50 justos na quereb, cidade. Destruí-los-ás também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Gênesis 18:24. Pode estar no meio de pessoas. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio quereb dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Está escrito que Deus está no meio da terra, Êxodo 8:22. Da cidade de Deus, Salmos 46:4, e de Israel, Números 11:20. Mesmo quando ele está perto do seu povo, Deus ainda é santo. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio quereb de ti. Isaías 12:6 e Oséias 11:9. O uso idiomático de quereb no Salmo 103:1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É mais difícil de discernir porque o substantivo está no plural. Parece melhor considerar tudo o que há em mim como referência ao ser inteiro do salmista, em vez de reputar uma parte distinta do corpo que está dentro dele. A Septuaginta apresenta as seguintes traduções gregas de quereb, cardia, coração, como um assento da vida física, espiritual e mental, ou coração figurativo no sentido de ser interior ou central. Coelia, cavidade do corpo, barriga e mesos, meio ou no meio. Entre, como bem, né? Bem também é filho do hebraico. Essa aqui tá bem, um acento, né? Acento circunflexo, né?
bem, entre, no meio de, dentro, no intervalo de. Um cognato dessa palavra é encontrado no árabe, aramaico e etíope. As aproximadamente 375 ocorrências bíblicas desta palavra se dão em todos os períodos do hebraico bíblico. Os estudiosos creem que a forma pura desta palavra seja Baim, mas esta forma nunca ocorre no hebraico bíblico. Esta palavra quase sempre, exceto em 1 Samuel 17, 4, 23, é uma preposição que significa no meio de ou entre. A palavra pode representar a área entre. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos. Êxodos 13, 9. Às vezes a palavra significa dentro, no sentido de uma pessoa ou coisa estar na área de. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Provérbios 26, 13. Em outros lugares, bem significa entre. Os teus companheiros farão dele, do Leviatã, um banquete, ou o repartirão entre, dando uma parte a cada um. Os negociantes, Jó 41, 6. Em Jó 34, 37, a palavra quer dizer no meio de, no sentido de um entre um grupo, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão entre nós bate as palmas. A área que separa dois objetos particulares é indicada de vários modos. Primeiro repetindo bem antes de cada objeto. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, literalmente entre a luz e entre as trevas. Gênesis 1:4. Isto é, ele pôs um intervalo ou espaço entre eles. Em outros lugares, mais raramente, este conceito é representado colocando bem antes de um objeto e a preposição le antes do segundo objeto. Haja uma expansão no meio. Haja uma expansão no meio bem das águas e haja separação entre le, águas e águas. Gênesis 1:6. Ainda em outras ocasiões, esta ideia é representada colocando bem antes do primeiro objeto, mas a frase que significa com referência a antes da do segundo, Joel 2:17, ou colocando bem antes do primeiro objeto, e a frase com referência ao intervalo de antes do segundo, Isaías 59:2. O termo bem é usado no sentido de distinguir entre, em muitas passagens, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre bem, que é bem, o dia e a noite. Gênesis 1:14. Às vezes bem significa uma relação metafórica, por exemplo, este é o sinal do concerto que ponho entre parênteses bem, mim e vós e entre toda alma vivente. Gênesis 9:12. O concerto é uma relação contratual. Semelhantemente, a Bíblia fala de juramento, Gênesis 26:28, e de boa vontade, Provérbios 14:9, que enche o espaço metafórico entre duas partes. Esta palavra é usada para significar um intervalo de dias ou um período de tempo, e o que se preparava para cada dia era de 10 em 10 dias, literalmente, a intervalos de 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, Neemias 5:18. Na forma dual, bem representa o espaço entre dois exércitos. Então saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, literalmente um homem entre os dois exércitos, cujo nome era Golias. E Salmo 17:4. Não, é 1 Samuel 17:4, né, Salmo. Na guerra antiga, uma batalha ou mesmo uma guerra inteira poderia ser decidida por uma competição entre dois campeões. Entregar é Natan. Eu acho que pode ser lido Natan, né? Entregar dá por montar, fazer. Este verbo ocorre nos idiomas semíticos em formas um tanto quanto diferentes. A forma Natan ou Natan ocorre não só no aramaico, inclusive na Bíblia, como também no hebraico em todos os períodos. As formas relacionadas Nadanu, acadiano, e Yatan, fenício, também são atestadas. Estes verbos ocorrem cerca de 2010 vezes na Bíblia.
Primeiro, Natã representa a ação pela qual algo é instigado. Axa pediu a seu pai Caleb que lhe desse uma bênção, por exemplo, uma área de terra com água abundante como dote. Ela queria que ele a transferisse da possessão dele para a sua. Josué 15:19. Há um uso técnico deste verbo sem um objeto. Moisés instrui Israel a dar com generosidade àquele que está em necessidade desesperadora. Deuteronômios 15:10. Em algumas instâncias, Natã significa exalar, como exalar uma fragrância. Cantares 1:12. Quando usado para se referir a líquidos, a palavra tem o significado de exalar, no sentido de derramar, por exemplo, derramar sangue. Deuteronômios 21:8. O termo Natã também tem um significado técnico na área da jurisprudência, significando entregar algo a alguém. Por exemplo, pagar, Gênesis 23:9, ou emprestar, Deuteronômios 15:10. O pai ou outra pessoa em posição responsável por uma moça pode lhe dar um homem como marido, Gênesis 16:3, como também apresentar o preço da noiva, Gênesis 34:12, e o dote, 1 Reis 9:16. O verbo também é usado para aludir a dar ou conceder um pedido, Gênesis 15:2. Às vezes, Natã é usado para significar por alguém em custódia, 1 Samuel 14:7, ou em prisão, Jeremias 37:4, ou até destruir algo, Juízes 6:30. Este mesmo sentido básico é aplicado a dedicar e entregar algo ou alguém a Deus, como o primogênito, Êxodos 22:29. Os levitas são aqueles que foram entregues deste modo, Números 3:9. Esta palavra é usada para se referir a provocar represália em alguém ou lhe dar o que merece. Em alguns casos, o enfoque está no ato da represália, 1 Reis 8:32, ou em instaurar o castigo sobre a sua cabeça. O termo Natã também é usado para aludir a dar ou designar algo a alguém, como dar glória e louvor a Deus. Josué 7:19. Obviamente, nada é passado dos homens para Deus, nada é acrescentado a Deus, visto que ele é perfeito. Então, isto significa que o adorador reconhece e confessa o que já é dele. Outra ênfase de Natã é a ação de dar ou causar um resultado. Por exemplo, a terra dará, produzirá seus frutos. Deuteronômios 25:19. Em algumas passagens, este verbo significa obter, montar, como quando Deus deu, obteve, montou. Graças a José, Gênesis 39:21. A palavra pode ser usada para aludir à atividade sexual, enfatizando o ato do intercurso ou deitar com o animal, Levíticos 18:23. Deus, pois, literalmente deu as luzes celestes na expansão dos céus, Gênesis 1:17, primeira ocorrência do verbo. Um diadema de graça é colocado, literalmente dado, na cabeça da pessoa, Provérbios 4:9. Os filhos de Israel receberam a ordem de não montar ídolos na terra. Um terceiro significado de Natã é visto em Gênesis 17:5. Porque, por pai da multidão de nações, te tenho posto, literalmente dado. Há várias instâncias onde o verbo sustenta este significado. A palavra Natã tem várias implicações especiais. Quando usada com partes do corpo. Por exemplo, dar ou retirar um ombro teimoso. Neemias 9:29. Um terceiro significado de Natã é visto em Gênesis 17:5, porque por pai da multidão de nações tenho posto, literalmente dado. Há várias instâncias onde o verbo sustenta esse significado. A palavra Natã tem várias implicações especiais quando usada com partes do corpo, por exemplo, dar ou retirar um ombro teimoso, Neemias 9:29. Semelhantemente, compare expressões como desviar, dar o rosto, 2 Crônicas 29:6, virar, dar, as costas é fugir,
Êxodos 23, 27, por dar a mão é nada mais que estender, como no caso do Zerá ao nascer, Gênesis 38, 28. Essa palavra também pode significar o ato da amizade, como quando Jonadab deu a mão, em vez de dar a espada a Jeú para ajudá-lo a subir no carro. 2 Reis 10:15. O ato de entrar em juramento, como quando os sacerdotes deram-se as mãos, empenharam-se em despedir as esposas estrangeiras, Esdras 10:19, e fazer ou renovar um concerto, como quando os líderes de Israel se submeteram, deram as mãos ao Salomão, 1 Crônicas 29:24. Dar algo às mãos de alguém é entregar-se aos seus cuidados. Assim, depois do dilúvio, Deus entregou a terra na mão de Noé, Gênesis 9:2. Esta frase é usada para expressar a transferência de poder político, como o direito divino de reinar, 2 Samuel 16:8. A palavra Natã é especialmente usada no sentido militar e judicial, significando entregar o poder ao controle ou conceder vitória a alguém. Assim, Moisés disse que Deus entregaria os reis de Canaã nas mãos de Israel, Deuteronômio 7:24. Dar o coração a algo ou alguém é preocupar-se. Faraó não estava preocupado, não pôs seu coração com a mensagem de Deus que Moisés entregara, Êxodo 7:23. Por dar algo no coração é dar capacidade e interesse para fazer algo. Assim Deus moveu, pois, o coração dos artesãos hebreus para ensinarem os outros. Êxodo 36:2. Dar a face é enfocar a atenção em algo, como quando Josafá teve medo da aliança dos reis da Transjordânia e pôs-se a face a buscar o Senhor. 2 Crônicas 20.3. Esta mesma expressão significa meramente enfrentar algo, alguém ou algo. Por as faces, Gênesis 30:40. Dar por a face contra é ação hostil, Levíticos 17:10. Usado como lipne, literalmente perante a face de, este verbo significa colocar um objeto perante ou pô-lo diante de, Êxodos 30:6. Deuteronômios 11:26 também significa golpear, Deuteronômios 2:33, ou dar como possessão, Deuteronômios 1:8. Deuteronômios 1:8. Iasa. Iasa no hebraico é entregar, ajudar. Além do hebraico, esta raiz ocorre só numa inscrição moabita. O verbo aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Por exemplo, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Isaías 30:15. B. Substantivos. Yeshua. Entrega, libertação. Yeshua. Entrega, libertação. Este substantivo ocorre 78 vezes no Antigo Testamento, predominante do livro de Salmos, 45 vezes, e em Isaías, 19 vezes. A primeira ocorrência está nas últimas palavras de Jacó. A tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis 49:18. A salvação no Antigo Testamento não é compreendida como salvação do pecado, visto que a palavra denota qualquer coisa da qual a libertação deve ser amplamente buscada. Aflição, guerra, servidão ou inimigos. A libertação humana e divina, mas a palavra Yeshua raramente se refere à libertação humana. Algumas exceções são quando Jonatas deu descanso aos israelitas da opressão dos filisteus, 1 Samuel 14:45, e quando Joabe e seus homens deviam ajudar uns aos outros na batalha, 2 Samuel 10:11. Em geral, o termo libertação ou salvação é usado tendo Deus como sujeito. Ele é conhecido como a salvação do seu povo, e engordando-se Jesurum deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste.
e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Deuteronômio 32:15 e Isaías 12:2. Ele fez muitas maravilhas no interesse do seu povo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas à sua destra e a seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Trabalharam a salvação para ele. Salmos 98:1. O termo Yeshua ocorre no contexto de alegria, Salmos 9:14, ou no contexto de uma oração por libertação. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Salmos 69:29. Abacuque retrata o Senhor montado em carros de salvação, Abacuque 3:8, para libertar o seu povo dos que lhe oprimem. A pior repreensão que podia ser feita a alguém era Deus não vir ao seu socorro. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Literalmente, ele não tem libertação em Deus. Salmos 3:2. Muitos nomes de pessoas contêm uma forma da raiz, como Josué, o Senhor é a ajuda. Isaías, o Senhor é a ajuda. E Jesus, a forma grega de Yeshua. Yesha é entrega, libertação. Este substantivo aparece 36 vezes no Antigo Testamento. Uma de suas ocorrências está em Salmo 50:23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Teshuá, entrega, libertação. O termo Teshuá ocorre 34 vezes. Um exemplo é Isaías 45:17. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. As traduções da Septuaginta são soteria e soterion, salvação, preservação, libertação. E soter, salvador, libertador. Enviar, shalá. Enviar, estender-se, livrar-se. Este verbo aparece nos idiomas semíticos, né? O enviar no português, no hebraico é shalá, né? Shalá. Ocorre em todos os períodos do hebraico e na Bíblia por volta de 850 vezes. O aramaico bíblico usa esta palavra 14 vezes. Basicamente, este verbo significa enviar no sentido de, primeiro, iniciar e ver que tal movimento ocorra, ou 2. Concluir tal ação com sucesso. Em Gênesis 32:18, a segunda ênfase está em vista. Estes animais são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú. Em Gênesis 38:20, a primeira ideia está em evidência, quando Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, porém ele não o achou. Nunca atingiu a meta proposta. Em 1 Samuel 15:20, Saul fala com Samuel acerca do caminho pelo qual o Senhor me enviou. Aqui também a ênfase está na iniciação da ação. O uso mais frequente de shalá sugere o envio de alguém ou algo como mensageiro para determinar do lugar. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Gênesis 24:7. O anjo mensageiro de Deus será enviado a Naor para preparar as coisas a fim de que o cumprimento da tarefa do servo seja bem sucedido. Também pode-se enviar mensagens pela mão de um mensageiro tolo. Pode-se enviar mensagens, Provérbios 26:6, uma carta, 2 Samuel 11:14 e instruções, Gênesis 20:2. A palavra shalá se refere a atirar setas, enviando-as para que atinjam um objetivo em particular. E disparou flechas e os dissipou, 2 Samuel 22:15. Em Êxodo 9:14, Deus envia as suas pragas no meio dos egípcios.
Ele as envia e as liberta entre eles. Outros significados especiais deste verbo incluem deixar algo ir livremente ou sem controle. Soltas a tua boca para o mal. Salmo 50:19. Com frequência este verbo quer dizer estender. Depois da queda, Deus estava preocupado para que Adão não estendesse a mão e tomasse da árvore da vida. Gênesis 3:22. Pode-se entender uma vara, 1 Samuel 14:27, ou lançar uma foice, Joel 3:13. A maior parte dos radicais intensivos somente intensifica os significados já apresentados, mas o significado despedir, mandar embora, é comum. Já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. 2 Samuel 3:22. Quer dizer, Davi o deixou ir embora. 2 Samuel 3:24. Deus mandou o homem sair do jardim do Éden. Ele fez o homem sair, lançar fora. Gênesis 3:23. Primeira ocorrência do verbo. Noé enviou um corvo. Gênesis 8:7. O verbo xalá também significa dar a alguém uma despedida ou enviar alguém em seu caminho de forma amigável. E Abraão ia com eles, acompanhando-os, enviando-os. Gênesis 18:16. Em Deuteronômios 22:19, a palavra é usada para designar divorciar-se de uma esposa ou despedi-la. Este verbo pode significar livrar-se de algo. Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores de parto. Jó 34:3. Também pode ser usado para se referir a libertar um escravo, e quando o despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Deuteronômios 15:13. Em certo sentido menos técnico, xalá quer dizer libertar alguém que é mantido à força. O anjo com quem Jacó lutou disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Gênesis 32:26. Outra acepção é entregar alguém, como no Salmos 81:12. Pelo que eu os entreguei aos despojos do seu coração. A palavra xalá também significa por algo em chamas, como em Juízes 1:8, a cidade puseram a fogo. No sentido passivo, o verbo tem alguns significados especiais. Em Provérbios 29:15 significa ser deixado sozinho. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo, que faz as coisas à sua própria maneira, envergonha sua mãe. B. Substantivos. O termo mishlah quer dizer o ato de estender, alcance. Este substantivo ocorre 7 vezes. Em Deuteronômio 28:8, a palavra se refere a um alcance. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. A expressão que puseres engloba o significado de Mishlah, Deuteronômio 28:20. Outros substantivos estão relacionados com Xalá. O termo Shilohim ocorre 3 vezes e significa presentes, no sentido de algo enviado para alguém ou com ele. 1 Reis 9:16. O substantivo Mishloah é encontrado 3 vezes e diz respeito ao ato de enviar. Esther 9:19-22. Ou a o lugar em que a mão alcança quando é estendida. Lançar, Isaías 11:14. A palavra Shelah quer dizer algo enviado, como um projétil, e pode se referir a uma espada ou arma. O termo Shelah ocorre 8 vezes. 2 Crônicas 32:5, Jó 33:18 e Neemias 4:17. O substantivo próprio Shiloah aparece em Isaías 8:6 e se aplica a um canal pelo qual a água é enviada. Agora a palavra escapar. A palavra escapar é mulat em hebraico. Escapar é escapulir, dar à luz. Esta palavra é encontrada no hebraico antigo e moderno. O termo malak apresenta cerca de 95 vezes no Antigo Testamento hebraico. Ocorre 2 vezes no primeiro versículo do qual é encontrado. Escapa-te por tua vida, escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19:17. Às vezes malat é usado em paralelismo com nus, fugir.
1 Samuel 19:10 ou com Bara fugir. 1 Samuel 19:12. O uso mais comum desta palavra expressa escapar de qualquer tipo de perigo, como do inimigo, Isaías 20:6, da armadilha, 2 Reis 10:24, ou da sedutora, Eclesiastes 7:26, quando a reforma de Josias exigiu a queima dos ossos dos falsos profetas. Uma diretiva especial foi emitida para poupar os ossos de um verdadeiro profeta enterrado no mesmo lugar. Assim deixaram estar os seus ossos. 2 Reis 23:18, literalmente eles deixaram escapar seus ossos. O termo malat é usado uma vez no sentido de dar à luz um filho, Isaías 66:7. Escolher, barrar, escolher, letra A, verbo, no hebraico é barrar, escolher. Este verbo é encontrado 170 vezes ao longo do Antigo Testamento. Também é encontrado no aramaico, siríaco e assírio. A palavra tem paralelos no egípcio, acadiano e nas línguas cananeias. O verbo barrar ocorre pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 6:2. E tomaram para si mulheres e de todas as que escolheram. É usado tendo uma pessoa como sujeito. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, Gênesis 13:11. Em mais da metade das ocorrências, Deus é o sujeito de barrar, como em Números 16:5. Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é o seu e quem o santo que ele fará chegar a ti, de aquele a quem escolher fará chegar a si. Neemias 9:7 e 8 descreve a escolha, a eleição por Deus das pessoas desde Abrão. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e confirmar-te as tuas palavras com certo, porquanto és justo. A palavra barrar é usada 30 vezes em Deuteronômio, todos menos 2 se referindo à escolha por Deus de Israel ou de algo na vida de Israel, porquanto amava teus pais e escolher a sua semente depois deles. Deuteronômio 4:37. Ser escolhido por Deus traz as pessoas em relação íntima com Ele. Filhos sois do Senhor, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Deuteronômio 14:1. As escolhas de Deus amoldaram a história de Israel. Sua escolha levou à redenção dos israelitas do Egito. Deuteronômio 7:7. Enviou Moisés e Arão para realizar milagres no Egito. Salmo 105:26. E lhes deu os levitas para abençoarem em nome do Senhor. Deuteronômios 21:5. Ele escolheu a herança deles. Salmo 47:4. Inclusive Jerusalém, onde ele habita, entre eles. Deuteronômios 12:5. 2 Crônicas 6:5. Mas estes escolhem os seus próprios caminhos, e também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Isaías 66:3-4. O concerto instigou os homens a responder à eleição de Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, e escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19 e Josué 24:22. A versão grega Septuaginta traduziu barrar principalmente por eklegein, e por meio desta palavra o importante conceito teológico da escolha de Deus entrou no Novo Testamento.